Neste terreno, quase 30 anos atrás, 3 meninas disseram ter visto uma criatura agachada entre a vegetação. O relato se tornou o mais intrigante caso ufológico no Brasil e um dos maiores do mundo. Como jornalista, acompanhei a história desde o início, mas confesso com incredulidade. Mas novos fatos foram surgindo. Os ufólogos denunciavam um acobertamento das forças militares e as versões oficiais eram confusas. Volto agora a Varginha para ver com novos olhos o que só o tempo nos permite. Procurei os 2 principais investigadores sobre o caso, os ufólogos Vittorio Pacatini e Marco Antônio Petit, e a jornalista Margarida Alacoque, uma das primeiras a entrevistar as principais testemunhas. Conversei ainda com o documentarista americano James Fox, que já até ofereceu dinheiro por uma fita cassete que conteria imagens do suposto ET. Este vídeo é para quem tem um conhecimento superficial do caso e precisa de mais algumas informações para opinar. Aqui, vamos analisar os argumentos a favor e contra a suposta aparição de extraterrestres no sul de Minas, em 1996. Os relatos de avistamento de OVNIs no sul de Minas Gerais começaram um pouco antes de 20 de janeiro de 1996, a famosa data da aparição do suposto ET em um terreno baldio em Varginha. O primeiro testemunho é de um casal de agricultores. Surgiu um casal, Eurico e Oralina de Freitas, que eram colonos de uma fazenda justamente entre as cidades de Varginha e Três Corações. Que eles foram acordados pela movimentação anormal do gado na madrugada, por volta de 1 da manhã. E quando Eurico abriu a janela para ver, eles perceberam um objeto também com a forma de charuto, a forma de fuso, né, soltando uma fumaça branca. Para os ufólogos, a aeronáutica e o exército já estariam acompanhando o OVNI, detectado inicialmente pelo sistema de radares dos Estados Unidos, versão negada pelos militares. O próprio Sindacta foi orientando por radar, aí já entrou satélite americano também prestando apoio, e eles viram que aquela nave, que se assemelhava ao formato de um submarino, mais ou menos do tamanho de um micro-ônibus, tocou o solo. Uma outra testemunha, que só se manifestaria 1 ano depois, também disse ter visto o objeto naquele dia. O senhor Carlos de Souza, que na época era piloto de ultraleve e microempresário, né, na cidade de São Paulo. Ele relatou que ele estava na manhã, isso bem cedo, do dia 13 de janeiro, ele havia testemunhado, próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Varginha, um objeto em forma de charuto ou fuso, com o tamanho de um micro-ônibus, que tinha a parte esquerda frontal rasgada por onde saiu uma espécie de uma fumaça branca. Ele viu esse objeto passar por cima dele, né, perdendo a altura por cima da estrada. Carlos seguiu por uma estrada de terra para 20 minutos depois encontrar os supostos destroços da aeronave no pasto de uma fazenda. Ele disse ter sido ameaçado e expulso do local pelos militares. Ele viu uma quantidade enorme de fragmentos metálicos espalhados. Já haviam, segundo ele, 2 caminhões do Exército, né, dentro do qual aqueles materiais, aqueles fragmentos estavam sendo embarcados. Haviam de 30 a 40 militares do Exército trabalhando nesse recolhimento de material, né, metálico, e também uma ambulância militar, além de um helicóptero do Exército de transporte de tropa de grande porte. Os ufólogos acreditam que ao menos 2 seres teriam abandonado a nave danificada. Há quem defenda que teriam desembarcado 5 viajantes do espaço.
essas criaturas se evadiram da nave, que não conseguia mais sustentar o voo, e se soltaram para dentro da mata. 7 dias depois, vai ocorrer o momento mais emblemático do caso. A primeira criatura já foi capturada no sábado, dia 26 de janeiro de 1996, em torno das 10h30 da manhã, e foi pelo Corpo de Bombeiros, estava abobada, não ofereceu resistência, eles jogaram a rede, a mesma rede que eles usam para capturar animais silvestres, que às vezes vêm parar dentro das cidades. A criatura estava viva e emitia um zumbido assemelhado a uma abelha. A criatura teria sido levada direto para a Escola de Sargento das Armas. O episódio, que veio a chamar a atenção da opinião pública, teria ocorrido à tarde. 3 meninas que tinham prestado apoio a uma senhora que estava de mudança, mais lá no alto do bairro Jardim Andere, a parte que já era loteada, já tinha gente morando, e saem tranquilamente para voltar para casa. Logo que elas começaram a descer, para ir lá para baixo, passar a florestinha, tudo no meio de trilhazinha que todo mundo usava, para chegar na casa delas, que era no bairro Santana. Logo no início ali da mata, elas se deparam com uma coisa dessa, você imagina? Tiveram um contato visual, todas olharam para a criatura, estava agachada no canto do muro, com um dos braços assim meio entre as pernas, com aquela cara triste, parecendo que estava sofrendo, passando mal. Aí foi grito e saíram correndo. Liliane, de 16 anos, a irmã Valquíria, de 14, e a amiga Kátia, de 21 anos, ainda se voltaram para trás para conferir o que tinham acabado de ver. Elas acreditaram, inicialmente, terem visto o demônio. A mãe de Liliane e Valquíria, ao ouvir o relato, retornou ao local. Só Kátia teve coragem de acompanhá-la. Nada encontraram. A história poderia ficar ali, restrita ao bairro e cair no esquecimento. No entanto, naquele mesmo dia, um sábado, o relato começaria a se espalhar. À tarde, o tempo fechou e uma tempestade caiu sobre a cidade, aumentando a atmosfera sombria. Já era noite quando uma vizinha contou tudo a um professor. Ele era o advogado Birajara Rodrigues, também ufólogo. No dia seguinte, o Birajara entrevistou as meninas e explicou que, ao contrário do que elas pensavam, não se tratava do demônio. Elas tinham visto um extraterrestre. Outros ufólogos, alertados por mais relatos de avistamentos no sul de Minas, chegaram à cidade e começaram a buscar outras testemunhas. Um deles é o engenheiro Vitório Pacatini. Que aquilo que se iniciou como um boato lá em Varginha, que 3 meninas haviam avistado o demônio, lá no bairro Jardim Andere, ou uma criatura extraterrestre, que não havia explicação, começou a se solidificar. Uma segunda criatura teria sido capturada naquela noite. Segundo Pacatini, para chamar menos a atenção, teria sido enviado ao local um carro do serviço reservado da PM de Minas. Eles designaram 2 grandes policiais da polícia de inteligência, são chamados P2, o Cabo Lopes e o soldado Marco Elixerese. Então, eles foram num Fiat Prêmio branco que ninguém ia desconfiar, farol baixo, farol alto, foram procurando, de repente, aqueles 2 olhos vermelhos de todo tamanho, já refletiram lá de longe, a criatura correu. Quando o Lopes freou o carro, o Marco Elixerese saiu do assento do copiloto e correu atrás da criatura, e abraçou, juntou ela, 1,35 m, 1,40 m, muito magrinha.
mais confusão se daria no hospital regional, garante Pacatini, para onde a criatura debilitada havia sido levada. Os ufólogos alegam que colheram depoimentos sigilosos de médicos, enfermeiros e pacientes que presenciaram a movimentação. Um militar, mantendo o anonimato, teria dado os principais detalhes. E esse militar ele foi responsável por um dos caminhões que retirou a criatura já morta, que havia sido levada do hospital regional para o hospital Humanitas. Como o hospital regional é um hospital de atendimento primeiro e está muito no centro da cidade, o que eles fizeram? Tiraram essa criatura de lá e levaram para o hospital Humanitas. É um hospital muito mais aparelhado. Um médico ainda chegou com uma pinça, enfiou a pinça preta, comprida. O médico puxou. Quando ele soltou aquela língua, a língua entrou para dentro da boca. No dia seguinte, foram lá no hospital Humanitas tirar essa criatura de lá. E imediatamente esse caminhão saiu do pátio, todo mundo foi intimidado, funcionário do hospital, médico, todo mundo. A primeira criatura, segundo os ufólogos, já havia sido levada para a Escola de Sargento das Armas. Aquele que havia sido capturado pelo Corpo de Bombeiros na manhã do dia 20 de janeiro, né, ele foi levado vivo diretamente para a própria Escola de Sargento das Armas, ou seja, para a instalação do Exército na cidade de Três Corações. A gente não tem nenhuma informação sobre a morte desse primeiro ser capturado. Para os ufólogos, os corpos dos alienígenas e os destroços da nave foram encaixotados e embarcados em 3 caminhões da ESA. Lá em Três Corações, juntamente com a primeira criatura que já havia sido capturada no dia anterior, pelo Corpo de Bombeiros, na parte da manhã, eles prepararam um outro comboio, comandado por pessoa específica. Eu sei o nome de todo mundo, eu sei quem estava neste comboio, e foram para Campinas, para a Unicamp, para o doutor Badam Palhares, muito qualificado, ele e a equipe dele, pudessem fazer últimas análises. O próprio Badam Palhares e a equipe deles, lá em Campinas, negaram tudo. Só que eu tenho testemunhos lá de dentro da Unicamp que viram o dia que o comboio chegou, entregaram as criaturas e a nave para os americanos, que embarcaram no avião C-17 da Força Aérea Americana, que já estava lá no aeroporto de Viracopos, e o avião foi embora. Para muitos do meio militar, foi uma grande decepção a subserviência do governo brasileiro em entregar esse material todo e deixar na mão dos americanos e nós ficarmos de fora de tudo. Porque você pode ter certeza, esse material todo gerou evolução tecnológica, biológica, como que eles navegam pelo cosmos, o Brasil ficou de fora. Dizer exatamente de qual sistema solar vieram, de qual galáxia vieram, ou se vieram de outra dimensão, não há como nós aqui, dentro do nosso contexto brasileiro, temos certeza. Lembra a história do PM Marco Elixerez, que teria participado da captura da segunda criatura? 26 dias depois, ele morreria de grave infecção no hospital regional. E a nós, pesquisadores, termos a certeza de que ele era um dos 2 PMs na noite do dia 20 de janeiro, que participou realmente da captura, provavelmente do ser avistado na parte da tarde pelas meninas no bairro Jardim Adélia, né? A tal criatura que passou pelo hospital regional e depois veio a falecer no hospital Humanitas, né? A família notou que Marco Xerez teria ficado apreensivo com o noticiário sobre os OVNIs na cidade. Numa das vezes, por exemplo, ele entrou, a família estava assistindo um filme, parece, né, de ficção, ligado a extraterrestre. E ele entrou em casa, viu aquilo, ao tomar conhecimento do que era, ele chegou, foi até a televisão, desligou a televisão e disse para a família: não vejam isso porque isso não é bom, né? O que deixou a família sem entender aquele tipo de atitude intempestiva dele.
Para alguns, a morte tão rápida do policial, sem que os médicos nada pudessem fazer, só poderia estar associada ao contato com a criatura. O outro policial que estaria com Xerez nunca confirmou a história e era avesso à entrevista. O médico, Dr. Cesário Lincoln Furtado, que tentou fazer o máximo nos últimos momentos, né, da vida de Marco Eli Xerez para tentar salvá-lo, né, ele morreu oficialmente de sepsemia. Por que que um rapaz de porte atlético, de saúde perfeita, desenvolveu o que esse médico acabou revelando para os pesquisadores? Ele veio a falecer, na verdade, não foi em si por causa de ter uma infecção. O problema foi que todo o sistema imunológico dele, de repente, em questão de dias, deixou de existir. Uma outra aparição extraterrestre marcante teria ocorrido no zoológico de Varginha. A senhora, por exemplo, Terezinha Galo Cleff, esposa de um ex-vereador já, numa festa no restaurante do zoológico da cidade, isso no dia 21 de abril daquele ano de 96, ao sair para a varanda, isso durante a noite, ela viu claramente um ser com o mesmo padrão descrito pelas meninas, passou a olhá-la de maneira fixa, ela ficou de início imobilizada na frente daquele ser. O ser avistado, para Marco Petit, estaria numa missão de resgate dos companheiros da nave, que teria caído em janeiro. Ele tinha uma espécie de um capacete ou de um elmo metálico na parte craniana. E o fato curioso é que justamente naquele mesmo período de tempo em que aconteceu esse avistamento dentro do zoológico de um desses seres, morreram vários animais. A causa da morte desses animais não pôde ser também determinada. Então a gente não sabe se as mortes desses animais têm ou não alguma vinculação. Os boatos só aumentavam em Varginha. As irmãs Liliane e Valquíria, duas das principais testemunhas, disseram que a família havia sido procurada por 5 homens estranhos e que um deles teria oferecido dinheiro. A condição era que deveriam chamar a imprensa e desmentir que haviam visto um ET. Com tanta pressão, em 10 de maio de 1996, o comandante da Escola de Sargento das Armas determinou a abertura de uma sindicância para apurar o suposto envolvimento de militares no caso. E é claro, isso começou a correr pela cidade e os militares negando o tempo todo que estiveram lá. Então você imagina, os militares passaram lá em plena luz da manhã, um monte de gente viu, as viaturas do Corpo de Bombeiros e do Exército, e ainda os militares com fuzil na mão interditando as ruas para não deixar ninguém chegar perto, e eles negam que estiveram lá. A sindicância não identificou evidência da captura de seres extraterrestres ou de destroços de naves. O Exército informou ainda não possuir registros ou documentos sobre o caso. O lançamento do livro Incidente em Varginha, de Vittorio Pacatini e Max Portes, deixou o debate ainda mais tenso. A revelação do nome de militares supostamente envolvidos na captura de ETs levou o comandante da Escola de Sargento das Armas a determinar a abertura de um inquérito policial militar, em 13 de fevereiro de 1997. Eu fui intimado para um inquérito policial militar lá dentro da ESA, eu fiquei 4 horas prestando depoimento, porque eles queriam saber de qualquer jeito quem do meio militar que estava me ajudando, porque seria impossível eu saber tudo o que eu sabia se não tivesse informação direto da fonte lá no meio. O IPM concluiu que o livro continha pesquisas pseudocientíficas e descrições sensacionalistas, baseadas em provas testemunhais de validade duvidosa, e que não houve prática de crime. Militares citados no livro negaram a participação na captura de qualquer criatura. Outra polêmica viria 2 anos mais tarde.
Primeiro eles embarcaram nessa, para dizer que eram 2 anões deformados e que a mulher estava grávida. Em uma reportagem para a Discovery, produzida pela Transmedia Productions de Londres, um oficial do Exército apresentou nova versão. A entrevista foi ao ar em 1999. Segundo o militar, um anão, desfigurado e mentalmente retardado, havia ficado ferido após chuva de granizo. Ele e sua companheira, também anã e grávida, vagavam pela estrada assustando moradores. Um caminhão do Exército teria resgatado o casal e o levado ao Hospital Humanitas. Outros pacientes, ao verem as macas com os 2 corpos pequenos, teriam pensado que seriam ETs. Houve uma série de coincidências de fatos. Havia no Hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o Hospital de Varginha. Mais de uma década depois, outra versão do Exército geraria mais polêmicas. Somente em 2010, o conteúdo do IPM veio a público. As conclusões oficiais do Exército sobre o caso, expostas em 357 páginas, trouxeram mais dúvidas. Alegava que as 3 moças teriam confundido um morador conhecido como Mudinho com o suposto ser extraterrestre. O Mudinho é um ser humano normal. A única coisa que ele tem de anormal é uma deficiência mental. Ele não fala direito e ele gosta de, às vezes, ficar agachado. E vinha a público e disse, é tudo mentira, é uma farsa, não é o Mudinho. De imediato, as 3 jovens negaram ter confundido o Mudinho, a quem conheciam, com uma criatura de olhos esbugalhados vermelhos e pele pegajosa. O próprio Dr. John Mack, professor emérito, psiquiatra da Universidade de Harvard, ficou 1h30 entrevistando as meninas com toda a técnica, com todo o conhecimento dele. Ao final, ele atestou perante a mídia, tudo o que elas estão dizendo é verdade e eu rasgo o meu diploma de Harvard se o que elas estão dizendo não é absolutamente a verdade. É bom registrar que John Mack, ganhador do Prêmio Pulitzer, passou a ser contestado após se dedicar a casos de abduções. Em agosto de 2013, o ET de Varginha volta às manchetes. Era o resultado de uma entrevista da então presidente da República, Dilma Rousseff, à rádio local Vanguarda. O caso com a presidente Dilma foi da seguinte maneira. Ela veio inaugurar uma faculdade aqui em Varginha. Eu perguntei para ela o seguinte: presidente, Varginha é uma cidade conhecida mundialmente pela suposta aparição de uma criatura extraterrestre. Isso tornou a cidade mundialmente famosa. Mas tem outro fato que também torna a cidade famosa, que seria o café. Só que os cafeicultores estavam reclamando que pois a produção está mais cara do que o custo da saca de café. E a senhora que poderia fazer pela classe? E antes dela responder o que teria sido feito, né, a garantia de preço mínimo para a saca de café, ela entrou e disse o seguinte. Carlos Otávio, primeiro eu queria te dizer que eu tenho muito respeito pelo ET de Varginha. E eu sei que aqui, ou quem não viu, conhece alguém que viu, ou tem alguém na família que viu. Mas, de qualquer jeito, eu começo dizendo que, né, esse respeito pelo ET de Varginha está garantido. Se tornou viral aquilo. Você entrasse no Google, você pedia lá, Dilma respeito ET. Eram várias páginas abrindo ali. Isso, inclusive, foi uma matéria na revista UFO, rendeu uma matéria aí de 6 páginas, só que a revista UFO pegou pelo lado sério, rememorou o caso, né, e disse o seguinte, que se uma presidente ela respeita o ET de Varginha, porque ela tem conhecimento que alguma coisa séria aconteceu aqui. Nos 20 anos do caso, o ufólogo Marco Antônio Petit havia lançado o livro Varginha,
toda a verdade revelada. O autor contesta as conclusões do IPM, divulgado em 2010, e aborda uma suposta operação de acobertamento realizada pelo Exército. Na época, estive em Varginha. Queria saber o que os moradores pensavam sobre a história. Percebi que mesmo os que não acreditavam no ET defendiam que algo de muito estranho havia ocorrido na cidade em janeiro de 1996. Era tudo mato, não existia casa ali. A última casa era aquela branca e oficina. E essa minha aqui já tinha. Eu já morava aqui. Era 4 horas da tarde, ficou noite. Foi um dia muito feio. E muita chuva, mas que temporal, que a gente estava indo no supermercado, nós tivemos que parar lá em cima e esperar. Porque isso aí foi no sábado. A gente ficou sabendo na segunda-feira que tinha aparecido. A gente achou que era mentira. Aí falaram assim, vamos lá ver o local. Aí a gente foi lá, inclusive estava aquele amarelado no chão, o capim deitado e amarelado. Como deita um animal ali e o mato ficou amarelado. Eu acho que é verdade isso. Era uma tarde normal, né? Como outra qualquer. E de repente escureceu tudo e caiu uma tempestade muito forte. Fui lá ver. Não tinha nada demais, né? Era só o local mesmo que estava suposto ter, mas logo já tinha bastante gente lá, bombeiro, reportagem, até mesmo essa, né? Ninguém estava entendendo nada. A gente aqui, por exemplo, que estava no centro, não sabia o que estava acontecendo, que era bombeiro, carro de polícia, corre. Fomos descobrir que tinha um ET num bairro aqui, no centro. Na época foi isso aqui virou uma torre de Babel. Era o fólogo dos países da Europa, da América, era investigações de todo sentido. O que eu tenho certeza é que aconteceu. Agora, presenciar o fato e em loco, não. Em 22 de junho de 2023, o caso Varginha ganhou um testemunho surpreendente. Um médico respeitado na cidade, em entrevista aos pesquisadores Marco Leal e João Marcelo, garantiu ter conversado com um colega que teria operado um ser estranho no hospital regional. Quando eu cheguei, realmente no estacionamento do hospital tinha os caminhões do Exército, tinha muita gente, quase que não conseguia entrar. Quando eu entrei, eu conversei com outro colega que não está mais entre a gente e tal, mas ele me disse que tinha feito colocado uma válvula, um ser diferente e tal, o que eu achava, e me mostrou um vídeo, mas eu não tenho esse vídeo, né? Na entrevista, publicadas simultaneamente nos canais Marco Leal e Projeto 93, o neurologista descreve a criatura. O colega já faleceu, ele era bem mais novo que eu. Sempre quando tinha um caso, alguma dificuldade e tudo, me chamava os outros colegas. E ele me disse o que tinha feito e me mostrou um vídeo, né? E parecia tudo certo. Um vídeo, esse ser era os olhos mais avermelhados, né? E tinha umas pessoas em volta, e vídeo se mexendo. Mas é isso que eu vi. Acho que já levaram embora, né? Porque eu não tive mais acesso naquilo ali. E estava uma comoção muito grande, né? Muita gente. Eu digo, eu não vi o ser, eu ouvi o relato. Né? Mais à frente, voltaremos ao médico Ítalo Venturelli. O depoimento dele terá uma reviravolta. Aguarde. Durante a pandemia, reclusa em casa, a jornalista Margarida Lacoque remexeu seus arquivos. Em caixas velhas, reviu as reportagens sobre o caso Varginha e fez um relato daquela cobertura para as 2 filhas adolescentes. A narrativa a estimulou a escrever Os ETs de Varginha, bastidores de uma cobertura de outro mundo. Lançado em 24 de junho de 2023, a obra nos ajuda a entender melhor a atmosfera que cerca o caso.
A jornalista, uma das primeiras a falar com as principais testemunhas, decidiu restringir o relato apenas ao ano de 1996. Eu trabalhava numa sucursal, hoje em dia, em Varginha, e naqueles dias eu estava cobrindo outras coisas, mas aí teve essa chuva torrencial no sábado do dia 20, e no domingo de manhã eu já estava ligando nos bombeiros, procurando informações, e começou a correr os primeiros boatos do avistamento de uma criatura estranha que tinha sido vista no Jardim Andere. Os bombeiros estavam notadamente assim, irritados, né, com essa quantidade de ligações na corporação, todo mundo querendo saber do extraterrestre, do ET, e eles estavam chateados com isso, então não me atenderam muito bem no domingo de manhã. Com o aumento dos rumores, Margarida mergulhou na cobertura. Na segunda-feira, do dia 22, né, menos de 48 horas depois do caso, eu estava na casa das meninas. Uma terceira moça também estava lá, que foi a Kátia, né, e elas contaram com todos os detalhes, o avistamento estranho. Elas não sabiam dizer se era uma pessoa, se era um bicho, mas tinha formato de gente e tinha os olhos esbugalhados, vermelhos. Elas tiveram um pesadelo à noite e dormiram todo mundo junto porque elas estavam sim com medo. Inicialmente, Margarida desconfiou que tudo fosse boato. A gente passou aquela semana toda tentando cobrir esse assunto, já fiz matéria logo na segunda, mas havia um medo muito grande, assim, por parte, acho que não só meu, de outros jornalistas também, de estar falando abobrinha, né, porque os relatos vinham muito desencontrados, assim, as pessoas contavam mil coisas, e falavam, apareceu, as meninas viram de tarde, mas teve um caminhão do exército às 11 da manhã, aí eles pegaram, teve um barulho de tiro no local, eles pegaram uma criatura, colocaram numa caixa e foram embora. Aí eu ficava pensando, poxa, se pegou 11 da manhã, colocou na caixa, foi embora, como é que às 5 da tarde estava lá de novo? Como é que as meninas viram de novo à tarde? Então, assim, tinha todas as características de boato, sabe? Com o avanço na apuração, Margarida viu inconsistência nas versões oficiais. Foram tantos os relatos, até chegou um momento que eu comecei a questionar, né? Como eu trabalhava num jornal que tinha o telemarketing, trabalhava umas 8 meninas. Né? Essas meninas, todas moravam em Varginha, cada uma trazia uma informação diferente, né? Sobre o rapaz que começou a adoecer uns dias depois. Depois a gente descobriu que tinha se hospedado num hotel conhecido do centro de Varginha, alguns americanos, bem naquela data. E aí começa aquelas pulguinhas a morder, né, a orelha da gente. Poxa, é tudo coincidência? Aí começa a vir as dúvidas, mas isso já tinha 10 dias. Um tempo crucial que a gente perdeu achando que aquilo era uma boataria de porta de barbearia, sabe? Margarida ficou impressionada com os testemunhos. Porque no decorrer daqueles dias havia uma pressão muito grande por parte do jornal de cobrança pelas matérias. E então a gente tinha que ir a campo em busca de informações, de conversar com pessoas que tinham visto luz, E eu andei a região inteira. E o que mais me impressionava é porque eu ia em um município, conversava com uma pessoa, ele relatava ter visto algo estranho no céu e descrevia essa imagem, né, em forma de um charuto, era comprido, era de um jeito, E aí eu ia em outra cidade, em outro município, as pessoas não se conheciam entre si e davam o mesmo relato, impressionante, com os mesmos detalhes, o mesmo horário. Eu me lembro de conversar com apanhadores de laranja que levantavam de madrugada, 4 horas da manhã, para colher mexerica em campanha. E ele descreveu o que ele viu naquela noite, né, um objeto não identificado, né, uma coisa estranha no céu, muito comprido, que parecia um ônibus e que saía fumaça de levinho, fazia um barulho de geladeira, que tinha luzinhas, não sei o quê. Aí eu ia em outro município conversar com outra pessoa a 200 quilômetros de distância e também estava acordado de madrugada, viu. Então, eu que entrei tão cética na cobertura, comecei a ficar impressionada com
as coincidências, entre aspas, né? Só retorna a Varginha agora, em 2025. Vamos ver como estão os preparativos para os 30 anos do caso. Encontro finalmente o memorial do ET pronto. Havia sido inaugurado em outubro de 2022, após 14 anos de obra. É lá que encontro o americano James Fox, o diretor do documentário Momento de Contato, lançado em 2022. Ele estava na cidade buscando novas testemunhas e um polêmico vídeo que mostraria a criatura, supostamente gravado no hospital. Meu nome é Cátia Xavier. Meu nome é Liliane Silva. Meu nome é Valquíria Silva. Em 1996, eu vi uma criatura estranha ali. Action! A lot of people in this town have a little piece of the puzzle. Naquele local, eu vi o rastro da criatura, o pé. Foi onde ele falou que eu vi era uma coisa sobrenatural. Fox me falou da surpresa ao saber do caso. I didn't believe it when I first heard about it in the late 90s. And I was working on my second UFO documentary at the time. To me, it seemed impossible that you could have reports of live aliens in broad daylight in the town of Varginha and the whole world not know about it. Planava, ia perdendo lentamente a altitude e ia caminhando. Mas que eles não poderiam admitir a verdade, a população ia entrar em colapso. I mean, as someone who's traveled the world for over 30 years, I've made 6.5 movies on the topic. What we just heard in Varginha, not anonymously, people are putting their faces on this one. It absolutely just took my mind and just, if it's true, it's the most incredible thing I've ever heard. O diretor estava concluindo a segunda parte de seu documentário sobre o caso. Fox também comentou a possibilidade de existir um vídeo com imagens do ET. I think there's more people that are going to continue to come forward. We just got 4 people for the first time participating, revealing their identity at high levels. Absolutely incredible. I think that the video, whether from the military or from the doctor community, will leak at some point. I'm convinced it will. Com tantos documentários no currículo sobre OVNIs, James Fox está convencido da existência de vida extraterrestre. But today, I remind the audience, whether you believe it or don't believe it, there have been 3 congressional hearings in the United States, open congressional hearings, 2 of which people have testified under oath to a group of bipartisan lawmakers that there's a crash retrieval program, that we've gotten biologics and alien spacecraft, and I believe Varginha is the best, most well-documented case in modern history. O documentarista americano se refere aos depoimentos de militares no Congresso dos Estados Unidos sobre fenômenos aéreos não identificados, WAPES, na sigla em inglês. É assim que passaram a se referir aos OVNIs. Vamos aproveitar para assistir alguns trechos desses depoimentos que impactaram a opinião pública mundial. Se for verdade o que disseram militares de alta patente nos Estados Unidos, envolvidos com investigações sobre o tema, teremos uma pista sobre o que de fato ocorreu em Varginha em 1996. Em 26 de julho de 2023, David Grush, um ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, afirmou que havia um programa secreto que tentava decifrar a tecnologia usada pelas naves alienígenas. I was informed, in the course of my official duties, of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program, to which I was denied access to those additional read-ons when I requested it. Segundo Grush, o governo dos Estados Unidos possui veículos intactos e fragmentos de origem não humana. Ele afirmou, inclusive, que materiais biológicos não humanos também foram recuperados em algumas dessas operações. Por 4 anos, Grush,
ouviu cerca de 40 testemunhas. O militar trabalhou na Força-Tarefa de UAPes entre 2019 e 2021. Como já visto antes, segundo ufólogos brasileiros, os materiais colhidos em Varginha teriam ido justamente para os Estados Unidos. My testimony is based on information I've been given by individuals with a long-standing track record of legitimacy and service to this country. Many of whom also have shared compelling evidence in the form of photography, official documentation, and classified oral testimony to myself and my various colleagues. Em outro depoimento intrigante, o piloto aposentado da Marinha, David Fravor, conta que em 12 de novembro de 2004 estava em um Super Hornet durante exercícios a 150 quilômetros da costa de San Diego. Ele e o piloto de outro caça receberam informações sobre múltiplos veículos aéreos anômalos detectados por radares descendo da estratosfera 24 mil metros em apenas um segundo. Ele descreveu os objetos como tic-tac e do tamanho do caça que pilotava, o Super Hornet. All four of us, because we were in F-18Fs, so we had pilots and Wizzo in the back seat, looked down and saw a white tic-tac object with a longitudinal axis pointing north-south and moving very abruptly over the water like a ping-pong ball. There were no rotors, no rotor wash, or any sign of visible control surfaces like wings. O piloto resolveu se aproximar para descobrir o que era aquilo. As we started clockwise towards the object, my Wizzo and I decided to go down and take a closer look with the other aircraft staying in high cover to observe both us and the tic-tac. We continued down another 270 degrees, nose low, where the tic-tac, our altitude at this point was about 15,000 feet and the tic-tac was about 12,000. As we pulled nose onto the object, within about a half mile of it, it rapidly accelerated in front of us and disappeared. Our wingmen, roughly 8,000 feet above us, lost contact also. Segundo o piloto, nenhuma máquina construída pelo homem seria capaz de executar aquela manobra. So as you started to turn back towards the east, the controller came up and said, "Sir, you're not going to believe this, but that thing is at your cat point, roughly 60 miles away in less than a minute. You can calculate the speed." Também em audiência, o ex-piloto da Marinha Ryan Graves afirmou que, devido ao estigma, apenas 5% dos avistamentos são relatados. UAP are in our airspace, but they are grossly underreported. These sightings are not rare or isolated, they are routine. Military aircrew and commercial pilots, trained observers whose lives depend on accurate identification, are frequently witnessing these phenomena. The stigma attached to UAP is real and powerful and challenges national security. It silences commercial pilots who fear professional repercussions, discourages witnesses, and is only compounded by recent government claims questioning the credibility of eyewitness testimony. Ryan Graves relatou 2 casos que entraram para a história da ufologia, sobretudo porque o Pentágono confirmou a autenticidade dos vídeos. Dude, this is a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. In 2014, I was an F-18 Foxtrot pilot in the Navy Fighter Attack Squadron 11, the Red Rippers. And I was stationed at NAS Oceana in Virginia Beach. After upgrades were made to our jet's radar systems, we began detecting unknown objects operating in our airspace. At first, we assumed they were radar errors, but soon we began to correlate the radar tracks with multiple onboard sensors, including infrared systems, eventually through visual ID. During a training mission in Warning Area Whiskey 72, 10 miles off the coast of Virginia Beach, 2 F-18 Super Hornets were split by a UAP. The object, described as a dark gray or a black cube inside of a clear sphere, came within 50 feet of the lead aircraft and was estimated to be 5 to 15 feet in diameter. The mission commander terminated the flight immediately and returned to base. Echo 6-1, Tango, Roger, over. Oh, got it! Woohoo! Roger.
Roger. There's troubleshooting as soon as I get. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly. Ryan fundou a entidade Americanos pela Segurança Aeroespacial, que resgata testemunhos, sobretudo entre pilotos, sobre os UAPs. A organização, até então, havia recolhido mais de 30 depoimentos e associado mais de 5.000 americanos. As audiências no Congresso americano sacudiram o tema em todo o mundo. No Brasil, a ufologia também ganhou uma audiência na Comissão de Participação Legislativa, na Câmara dos Deputados em Brasília. Foi a oportunidade para o ET de Varginha voltar à cena. Você verá mais à frente. O deputado federal Chico Alencar, do PSOL, que presidia a audiência, abriu espaço para contestações. Outro divulgador científico, Sérgio Sacani, ele atacou essa audiência e afirmou que o país odeia a ciência, e com gosto. Ao invés de fazer uma audiência pública para discutir a construção de um satélite meteorológico, boa ideia, Sacani. Vamos incorporar aqui na Comissão de Legislação Participativa. Obrigado. Nós vamos falar de OVNIs. Será que ele sabe exatamente o que é OVNI? Deve saber, não é só disco voador, não. Eu, sinceramente, nem sei o que dizer mais. Bom, encerrou então, né? Não tem mais o que dizer. A quantidade de documentos sobre UFOs impressiona. Temos hoje mais de 10.000 páginas de documentos e outros tipos de informações em diversos formatos, em lotes recolhidos e sob posse do Arquivo Nacional em Brasília e no Rio de Janeiro, enviados pela FAB. Apesar disso, em muitos casos, o Ministério da Defesa apenas lista os documentos, indicando origem, data, assunto e o destino e o grau de classificação atribuído. Tem documento reservado, confidencial, secreto ou ultra secreto, bem como o prazo de vigência do sigilo. Ou seja, a explicação sobre por que foram considerados dados sensíveis não aparece. O clima esquentou quando um integrante do Movimento Brasil Livre pediu a palavra. Eu estou usando esse chapéu de alumínio para representar o espírito da audiência, mas eu deveria estar usando um chapéu de palhaço, porque nós estamos aqui hoje num país sério, com problemas sérios, com o CPMI do INSS rolando, e eu acho lamentável que a prioridade de uma comissão seja um espetáculo circense como esse, onde se debate o ET Bilu e Varginha. Daqui a pouco vão fazer o quê? Uma audiência pública para investigar o Hulk? E eu gostaria de registrar o meu repúdio a essa audiência e a essa palhaçada que está ocorrendo aqui hoje. Obrigado, Vitor. Direito democrático. Você falou que essa comissão só se dedica a essa temática. Você certamente não sabe quantas audiências públicas essa Comissão de Legislação Participativa já fez, com temas talvez como reforma agrária, sob controle dos trabalhadores rurais. Você não gosta, talvez achasse isso também palhaçada, mas é seu direito. Eu quero pedir desculpas aos convidados, porque ele partiu para adjetivação. O Vitor aqui, ele juntou o joio ao trigo. Se ele soubesse um pouquinho de ufologia, veria que a gente é contra o tal do ET Bilu. Nós estamos aqui tratando de liberdade de informação, um direito do cidadão. Algo que você deveria estar prestando, algo que você deveria estar defendendo. Não fale que aqui todos são palhaços, que é um circo, porque aqui não há palhaços. São pessoas que investigam, dedicam a sua vida, dedicam tempo com a família para uma pesquisa séria. Então, quando for falar, fale de outra forma educada, e não jogue todo mundo no mesmo saco de batata não, tá bom? O ET Bilu, citado na audiência, surgiu por intermédio de controverso ufólogo em Mato Grosso. Em 2010, o alienígena seria retratado em reportagem da TV Record e logo virou meme. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Na mesma audiência, o ET de Varginha voltou a polemizar quando um especialista em cibersegurança, Douglas Oliveira, desqualificou as supostas aparições.
A ufologia, ela é uma pseudociência, que é isso que está sendo debatido aqui, né, nessa audiência pública, porque ela não tem objeto de estudo, ela não usa método científico. O que está sendo apresentado aqui, basicamente, são puras teorias da conspiração, alegações que não podem ser verificadas, narrativas que não têm qualquer tipo de respaldo científico. Por exemplo, o caso Varginha, ele não tem nenhuma evidência física de que tenha qualquer tipo de relação com seres extraterrestres. Então, eu adoraria que tivessem pessoas representando cientistas aqui que realmente lidam com o assunto de forma séria, sem elementos fantasiosos, sem teoria da conspiração, justamente para tentar contribuir com o debate da melhor forma possível. Obrigado a todos. Os ufólogos rebateram com irritação. Um deles alegou que o caso da Noite dos OVNIs tem vários documentos já liberados. O sujeito aí poderia ir ao Arquivo Nacional, né? Aqui no Arquivo Nacional nós temos o relatório aquele que o brigadeiro Júlio Moreira Lima ficou de divulgar, né? Isso a CBU conseguiu, tá lá. Ele só não diz que é extraterrestre, mas diz que é inteligente, não é tecnologia nossa, nem americana, tá? Aquilo deu um show nos caças da FAB, andava uma Mach 15, que tipo de tecnologia é essa? De onde vem? Né? O próprio brigadeiro que assina o relatório diz, olha, isso aí não é nosso, é inteligente, pode não estar tripulado, mas é inteligente. Aí o nosso amigo, né, que é astrônomo e tal, poderia, pelo menos, sugerir de onde vem isso. Este caso da Noite dos OVNIs também envolve perseguição de caças militares a supostas aeronaves. Em 19 de maio de 1986, caças da FAB decolaram da base de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, para interceptar a invasão do espaço aéreo sobre São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro. O movimento estranho havia sido detectado por radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA. Os caças da FAB tentaram se aproximar, mas nem chegaram perto. O Mike Bravo Zulu está pro onda radial 270 de São José, está perseguindo um objeto aqui, cara. Ele viu, tá atrás. Mike Bravo Zulu, São José, poderia descrever o objeto novamente? Pode afirmar com certeza que não se trata de estrela? Afirmativo, que desapareceu novamente. Entendi, desapareceu novamente. Com certeza não se trata de estrela. Afirmativo. Controle, oi? Brasília, o cara tá vendo outra à direita dele na radial 100 mais ou menos. Disse que não é estrela não e foi atrás. É uma festa. Muitos alegam que os pilotos podem ter confundido fenômenos luminosos ou mesmo reflexo de planetas ou estrelas. A polêmica persiste até hoje. O que podemos afirmar com certeza é que o ET de Varginha ganhou vida, mesmo que seja no imaginário. 30 anos depois, ele está mais vivo que nunca. Varginha acabou virando um símbolo entre os casos ufológicos no Brasil, respaldado por diferentes testemunhas. Por isso, este terreno desperta, ainda hoje, tanta curiosidade. Afinal, foi aqui que 30 anos atrás teria ocorrido o suposto avistamento de um extraterrestre. A prefeitura, enfim, conseguiu assumir a posse do terreno. Já havia algum tempo que a gente estava negociando com o dono do terreno. Inicialmente ele não quis vender, né, e ficou lá parado. E as pessoas têm uma curiosidade muito grande. Então as pessoas iam, ficavam olhando pelo buraquinho lá do cadeado, da fechadura lá, né? E até que o ano passado nós conseguimos negociar com ele uma permuta. O local se torna agora mais um ponto turístico. Então, para os 30 anos, a gente espera ter um projeto e inaugurá-lo, né, o ano que vem, comemorando os 30 anos do ET de Varginha. A ideia é a gente colocar, né, uma grade, alguma coisa que as pessoas pudessem fotografar,
né? Mas que ao mesmo tempo a gente pudesse preservar o local. Curioso é que a cidade chegou a rejeitar a fama trazida pelos ETs. No início, ficamos um pouco amedrontados com o caso, era uma novidade, o pessoal ficou assustado. E logo depois veio aquele programa do Caceta e Planeta, que zombou do caso e as pessoas realmente ficaram assim, com receio de falar. Foi exatamente aqui, neste local, que o ET de Varginha foi visto por 3 jovens. Nossa reportagem descobriu vestígios de que realmente o ET esteve na região. Latas de cerveja, restos de comida, guimbas de cigarro e o que é pior, este preservativo, o que prova que o ET de Varginha é um porco e muito bem dotado. Agora, 30 anos depois, a história é outra. A cidade abraçou o ET. Começou a fazer parte da identidade de Varginha. As crianças começaram a desenhar ET, tanto que o ET de Varginha se tornou um patrimônio imaterial da cidade. Todos os anos, em comemoração ao dia do ET, dia 20 de janeiro, que é uma lei municipal. As marcas do ET estão por toda parte. No centro, o destaque é a caixa d'água em forma de disco voador. Em vários pontos, há menções e réplicas do ET. Um dos produtos criados para atender os visitantes é a rota do ET. Vai falar que ele esteve no hospital regional, depois foi para o Hospital Humanitas. Então, conta por todos os lugares onde ele supostamente passou. Esta papelaria embarcou no tema do ET. Vem um ET 3D, sabe, de vários modelinhos. Tem ele também feito na pedra, muito bacana. E tem ele também, olha que lindo isso aqui, ó, na garrafinha. É uma garrafinha para bebida. Agora, o que lidera mesmo aqui na loja é os ET de futebol. Aí tem de vários times, ó. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, tá? O Fluminense também destaca bem. E esse bonitão aqui, ó, é o que vende bastante também. Então, há ET para todos os gostos. O principal ponto de visitação é o Memorial do ET. Esta imagem é considerada a reprodução mais fiel do suposto extraterrestre. Então foi feita em computador com o relato desses 2 enfermeiros. O espaço permite uma imersão na história e em suas polêmicas. Aí aqui é mais uma parte descontraída para o pessoal tirar fotos, né, ter as lembranças do caso. Sempre que vem escolas, depois de apresentar o caso para eles, a gente vem e faz o quiz. Tem a lojinha de souvenirs e é tudo produtos de artesanato, mesmo de artesãos da cidade. Temos ali a exposição de pinturas de uma artista de Varginha. O que a gente tem percebido é que o número de turistas ele aumenta cada vez mais, né? Em 20 meses que o memorial está aberto, nós já recebemos mais de 60 mil visitantes de todos os estados brasileiros e de 40 países diferentes. Eu digo, eu não vi o ser, eu ouvi o relato. Lembra do depoimento surpreendente do neurologista Ítalo Venturelli em 2023, relatado lá atrás? 2 anos depois, o médico mudou completamente a versão. Agora, diz que esteve frente a frente com o ET no hospital regional, onde trabalhava no CTI. Meu nome é Ítalo Venturelli, estudei em São Paulo, fiz neurologia, neurocirurgia, fiz mais de 5.000 cirurgias. Só queria deixar essa mensagem que eu realmente vi. No dia fui ver como se eu tivesse ido ver um paciente, e não era um paciente, realmente era um alien, claramente um alien. O crânio era em forma de gota, os olhos em forma de gota. A novidade, às vésperas de o caso completar 30 anos, veio à tona durante a entrevista do diretor James Fox ao jornalista Royce Coulthard, no canal de notícias americano News Nation. Fox exibiu trechos da entrevista com um médico para divulgar a nova versão do documentário Momento de Contato, com previsão de estreia para o mês seguinte.
Era um alien. Um alien, sem dúvida. No question. No question. Eu não pedi para ver, deixa eu ver. O médico disse que o contato durou cerca de 3 minutos e que se comunicou telepaticamente com a criatura. Eu fui ver um paciente achando que era um humano. E eu vi ali um ser maravilhoso de um mundo que eu não conheço. Me pergunto se estava sofrendo, ele não estava sofrendo, se ele estava entendendo, ele estava entendendo. Muito calmo, muito tranquilo, olhou para mim como se entendesse tudo o que eu estava pensando. Eu acho bacana conversar isso, explicar para as pessoas que existem muito mais coisas do que a gente imagina. Foi uma empatia. Simpatia, empatia. O neurocirurgião não imaginava que o caso teria tanta repercussão. Achei interessante, mas na hora eu não tinha entendido toda a repercussão que daria. Eu olhei de novo com atenção, mas eu olhei com o olhar médico, não com o olhar sociológico. Ele olhou sem julgamento. Isso aqui é uma coisa bonita. Eu olhei para ele sem julgamento, ele olhou para mim sem julgamento. Ítalo Venturelli explicou por que demorou tanto a apresentar a nova versão. Quando vocês começaram a conversar comigo, uma bela hora com ele, eu resolvi falar. Falei, deixa eu falar, se der problema, deu. Se eu falasse na época, neuro já é meio doido, né? Cuida de louco, né? Se eu começasse a falar tudo que eu estava pensando, eu era diretor dos 3 hospitais. Eu fui diretor dos 3. Regional, Humanitas e Bom Pastor. Então a gente se reservava um pouco mais, né? Mas depois eu adoeci, tive câncer de próstata, melhorei. E quando vocês chegaram com vocês, eu tive confiança de falar. O médico espera reações negativas e ataques, sobretudo nas redes sociais. Tem pessoas que na internet agridem, falam que a gente é louco, que a gente quer aparecer, que a gente quer dinheiro, que a gente quer... Por que falou agora? Porque agora dá, né? O médico diz que resolveu fazer a revelação por não querer morrer com esse segredo. Para provar que está falando a verdade, aceita passar por testes do polígrafo, o detector de mentiras e hipnose. Você pode acreditar, pode não acreditar, mas para mim foi muito importante ver, porque eu vi a imensidão que tem esse universo, né? Não somos só nós aqui, nesse mundo tão maravilhoso, mas deve existir muitos outros, e aquele ser que estava ali é prova disso. Em sua conta no X, o documentarista James Fox prometeu, se houver ameaças, buscar proteção para o médico. I just wanted to say that whether you believe him or you don't believe him, this man has dedicated his life to making other people's lives better, helping other people. He's one of the most caring, compassionate individuals I've ever met. He has everything to lose and nothing to gain by coming forward. We are working with good people within the U.S. government to protect him. And if any Brazilian military people out there are thinking about paying him a visit, I will dedicate my life to exposing that. So, again, this gentleman deserves our support and care and kindness. No final dessa viagem no tempo de 30 anos, temos poucas certezas. Não há provas concretas e surgiram muitas histórias fantasiosas. O primeiro ufólogo a conversar com as 3 principais testemunhas, o advogado Berajara Rodrigues, depois de anos de investigações, se convenceu da inconsistência do caso. Por outro lado, as bizarrices das versões oficiais sobre anões deformados e o mutinho nos deixam confusos. Os incrédulos chegaram a argumentar que uma suposta espécie desconhecida de macacos, que habitaria cavernas no sul de Minas, teria sido confundida com ETs. O ufólogo Marco Leal, que também participa da produção do documentário de James Fox, resume os pontos a favor,
de que ETs estiveram mesmo em Varginha. Olha, o caso Varginha são tantos testemunhos que acho que seria impossível tantas pessoas mentirem, né? A gente teve de frente, inclusive com o militar que fez o transporte dessa criatura do Hospital Humanitas para a Escola Sargento das Armas e da Escola Sargento das Armas no dia seguinte para Campinas. Nós tivemos também o depoimento do Marcos Feres, que foi, né, um controlador de tráfego aéreo da Aeronáutica, que veio dizer que ele soube desse avião que desceu lá em Campinas. Então são muitos fatos que me fazem acreditar que esse caso realmente aconteceu, e começando desde o avistamento das meninas, porque as 3 meninas, a Liliane, a Kátia e a Valquíria, em 29 anos de caso, nunca mudaram uma vírgula do relato delas. O que podemos dizer é que algo estranho aconteceu em Varginha em 20 de janeiro de 1996. Mas o quê? Diga nos comentários a sua opinião. É uma fraude? Uma grande confusão de interpretações? Ou é algo real?